Então fiquemos de pé, irmãos, porque hoje nós teremos a segunda pergunta perturbadora, que é: para que você serve? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Recebemos a notícia, até compartilhamos em nossas redes sociais, que os órgãos competentes estavam arrecadando, colchões, roupas, alimento para as famílias que iriam precisar, e já recebemos a informação que foi suprido. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Foi suprido, louvado seja o Senhor. Podemos ler? Sim? Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Está escrito: Ele, no caso o Pai, nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir, reunir nele, Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Então Deus está reunindo todas as coisas em Jesus, tanto nos céus como na terra. Amém? Pode se sentar, irmão. Quero ler a versão NVT. Ouça aí, me dê sua atenção, por gentileza. Amém? Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este, preste atenção. No devido tempo, Ele, o Pai, reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Até aqui. Domingo passado, a primeira pergunta perturbadora foi: quem é você? E nós essa semana nós vamos disponibilizar no YouTube a pregação de domingo passado, porque eu sei que muitas pessoas estão assistindo as pregações pelo YouTube. Essa também vai ser disponibilizada. E no domingo passado, o João e a Maria foram muito felizes, porque trouxeram para nós uma resposta das Escrituras sobre quem sou eu, ou quem é você. Nós não somos o que temos. Nós não somos os que as pessoas dizem que somos. Nós não somos o que idealizamos. Nós não somos o que fazemos. Nós não somos o que desejamos. Nós somos o que as Escrituras revelam quem somos. Um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que tem um desejo por outra pessoa do mesmo sexo. Um desejo homossexual. Se alguém chegar perto dessa pessoa e dizer assim, perguntar para essa pessoa: quem é você? Se ele não tiver o discernimento das Escrituras, ele vai dizer: vou basear a definição do meu ser no que eu desejo. Então ele vai dizer: eu sou um homossexual. Mas o interessante é que não é desse modo que o humano deve ser definido. Pelo menos segundo a fé, segundo a revelação de Deus nas Escrituras. Glória a Deus. O homem não é o que ele deseja, o que ele tem, o que ele faz, o que ele idealiza. O homem é o que Deus revela quem ele é. Glória a Deus. O homem não é o que o papai dizia lá no passado: orelhudo, cabeção, burro, teimoso. O homem não é o que os amigos dizem: cachaceiro, mulherengo. O que as amigas dizem, não é? Não, o homem é quem Deus revelou que esse homem é. Isso é importante.
essa definição do humano, de quem somos, é importante, porque, por exemplo, projetos educacionais são baseados na definição do humano. A nossa educação tem vivido uma situação adversa, porque quando foi definir o humano, definiu o humano como um ser que não tem religião e que é oprimido pelos poderosos. Aí, os pensadores construíram o nosso sistema de educação pensando no humano, um ser não religioso e um ser oprimido pelos poderosos. Aí você vê o que está acontecendo com a educação no nosso país. Então, quem somos é importantíssimo termos essa definição, mas segundo as Escrituras. Mas aí vem outra pergunta: para que eu sirvo? Para que eu sirvo? Por que eu estou aqui nessa terra? A minha existência é um acaso? Meu pai conheceu minha mãe em um determinado dia, e aí aconteceu que eu fui gerado, e aí eu nasci, eu nem conheço meu pai, eu acho que eu sou uma pessoa, alguém poderia dizer, eu acho que eu sou fruto do acaso. Não existe acaso. Existem coisas difíceis de explicar, mas não existe acaso, porque se existe acaso, então existe um concorrente de Deus, na sua soberania, e não existe concorrência para Deus em nada. Existem coisas difíceis de explicar, mas não existe acaso. Então você não está aqui hoje por acaso. Glória a Deus. E todas as adversidades que você passou na vida, nenhuma delas foi por acaso. Teve muitas que é difícil de explicar, mas não foi por acaso. Em todas elas, Deus está e continuará conduzindo todas as coisas. Por que Ele deixa a feiura do pecado se manifestar? É difícil de explicar, mas Ele está conduzindo todas as coisas. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Então, para que eu sirvo? Algumas mães dirão: eu só sirvo para lavar, para cozinhar, e esses meninos me fazem de escrava. Não é? Não, mãe, a senhora não serve só para isso, não. A senhora serve para algo muito maior. Nobre, espiritual, transcendente. Aleluia. E aqui está o texto de Paulo. Do versículo 3 ao versículo 14 de Efésios, acredita-se até que essa porção é um cântico, de tão lindo que é. Falando das bênçãos espirituais que encontramos só em Jesus. Mas aí quando chega no versículo 9 e 10 de Efésios 1, nos é revelado algo maravilhoso. O que é esse algo maravilhoso? Na versão NVT, que é uma linguagem contemporânea, a equipe de tradutores foi muito feliz quando disse que Deus revelou a sua vontade secreta a respeito de Jesus, cumprindo o seu bom propósito. E qual é esse bom propósito e plano? No devido tempo, Deus reunirá tudo debaixo da autoridade de Jesus. E quando se diz tudo, é tudo que existe nos céus e na terra. Para entender esse versículo, eu preciso voltar em Gênesis. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 é a revelação de Deus a respeito da criação. Deus criou todas as coisas em perfeita ordem. O cosmos, o universo, o planeta, as relações humanas, a relação humana com o divino, com Deus, estava em ordem. Porém, sob influência do reino das trevas, na figura de Satanás, ali a serpente,
o homem decide se rebelar contra Deus. A partir daquele momento, o que era ordem tornou-se desordem. A questão é que a desordem veio para o cosmos, para o universo, para tudo. A criação foi amaldiçoada por causa da entrada do pecado na história humana. O pecado, ele manchou tudo. Tudo. O universo, o planeta, os humanos e suas relações. É por isso que em Gênesis 3, que revela a rebelião humana contra o Criador, mostra os primeiros conflitos humanos. Quando Deus fala com Adão, ele culpa Eva. E Eva culpa a serpente. As relações humanas que tinham ordem, entraram em desordem. Quando Deus vem na virada do dia, os humanos se escondem de Deus. A relação humana com o divino, com Deus, o Criador, entra em desordem também. A natureza começa, a vegetação começa a ter espinhos. A criação sofre com o pecado também. Então o mundo, a partir de Gênesis 3, entra em desordem. Mas o interessante é que a Bíblia relata que a providência de Deus para esse universo, esse cosmos, essa humanidade manchada pelo pecado é Jesus. E aqui está, irmãos, uma revelação maravilhosa para todos nós que aqui estamos. Deus está colocando e colocará todas as coisas em ordem novamente, através de Jesus. Ele está reunindo tudo em Jesus, convergindo, reunindo, colocando debaixo de tudo, tudo, tudo. E quando eu digo tudo, é universo, planeta, criação, relações humanas, relação do humano com o divino, tudo, cultura, tudo que os humanos produzem, tudo debaixo da autoridade de Jesus. Glória a Deus. Pastor, o que é tudo? E aí eu poderia dizer, tudo é tudo. Mas vamos facilitar isso. Algumas pessoas, quando pensam em Jesus, pensam que Jesus veio... Ei, me dê sua atenção aqui, olha. Eu tenho poucos minutos, então me dê sua atenção. É menos que um episódio do Netflix. Então me dê sua atenção. Quando as pessoas pensam em Jesus, pensam que Jesus, quando morre na cruz, ressuscita e ascende aos céus, ele está resolvendo o problema do relacionamento dos humanos com Deus somente. É certo que esse é o âmago da obra de Jesus, esse é o centro da obra de Jesus, resolver o relacionamento dos humanos, porque é daí que brota todas as mazelas que afligem a humanidade. Aí as pessoas pensam que Jesus, quando ele morre na cruz e ressuscita e ascende aos céus, e está à destra de Deus o Pai, ele está resolvendo somente o problema do relacionamento dos humanos com Deus. Não foi só isso, embora isso seja sublime. Quando Jesus vem e morre na cruz, ressuscita e ascende aos céus, ele está resolvendo o problema do pecado no cosmos, no universo, na galáxia, na criação, na humanidade. Está entendendo? Amém? Sim, irmãos, é isso
que Efésios 1, 9 e 10 está dizendo. Todas as coisas Deus reunirá para deixar debaixo da autoridade de Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Música, arte, educação, política, negócios, esporte, família. Jesus, Deus o Pai, está colocando tudo nos céus e na terra, debaixo, reunido, sob a autoridade de Jesus o Cristo. Aleluia. Quando na criação o homem peca e o pecado mancha toda a criação, a missão de Deus é restabelecer ordem a toda a criação. E aonde o pecado trouxe desordem e destruição, Deus traz e trará ordem plena e restauração total. Glória a Deus. Eu quero te perguntar uma coisa. Você já tinha parado para pensar nisso? Que Deus, na verdade, vai libertar o universo das amarras do pecado? Você já parou para pensar nisso? Tudo é tudo, nos céus e na terra. Aí você me diz, tá bom, pastor, tá bom, eu estou entendendo. No início, havia ordem. Quando o homem peca, foi instalada a desordem. Mas Deus, em Jesus, está colocando tudo em ordem de novo, debaixo da autoridade de Jesus. E eu sei, porque eu já vim aqui nos cultos, eu sei que isso vai acontecer de fato, porque já está até revelado em Apocalipse 21, novos céus, nova terra, um novo povo, tudo novo, sem a mancha e o poder do pecado atrapalhando nada. Legal, pastor, mas o que eu tenho a ver com isso? Essa é a missão de Deus. Ele, em Jesus, libertará tudo, todas as coisas das amarras do pecado. Mas o que eu tenho a ver com isso, pastor? Abra sua Bíblia em Mateus, o capítulo 5, o versículo 13. Deixa a luz acesa, por gentileza. Mateus, o capítulo 5, o versículo 13. Podemos ler? Amém? Amém. Olha, gente, nesse calor, dormir acho que é difícil. Então fica atento. Está escrito, vocês, quem é esse vocês aqui? Interaja comigo. Isso, vamos lá. Vocês são sal da terra. Quem é esse vocês? Porque aqui é o sermão da montanha, Jesus está falando para os seus discípulos, então é uma ordem para todos os discípulos. Quem é discípulo de Jesus? Nós. Então é para nós. Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Até aqui. A gente vai continuar lendo. Jesus está dizendo, está no sermão da montanha, seus discípulos estão ao seu entorno, e ele direciona um sermão para os seus discípulos. E na parte desse sermão, essa parte do versículo 13 em diante, ele diz, vocês, os meus discípulos, vocês são sal da terra.
Se o sal não salgar, ele vai ser pisado pelos homens, porque ele não serve mais para nada. Nós sabemos que o sal serve para salgar, mas naquela época, o sal também servia para preservar. Pastor, o que isso tem a ver então comigo? Nessa missão de Deus, de libertar todas as coisas do pecado. Deus decidiu libertar todas as coisas das amarras do pecado, através de Jesus Cristo, usando o seu povo. Nós somos o meio de Deus. Imagine aí comigo, um bombeiro vai consertar uma válvula. Qual que é o meio dele consertar a válvula? Qual é a ferramenta? Uma chave de boca. A ferramenta específica. Deus, para restabelecer a ordem de todas as coisas, trazendo libertação de todas as coisas do pecado, tem as suas ferramentas, ou a sua ferramenta. A sua ferramenta é o seu povo, os seus discípulos. E como ele faz isso, pastor? Então me explica. Simples. Vou te dar alguns exemplos. Interaja comigo. Vocês acham que a arte brasileira está ficando ruim? Sim ou não? Esses dias para trás, disseram que uma criança tocando num corpo de um adulto era arte. Não, e ficaram nervosos ainda. O que tem a ver uma criança tocar num corpo de adulto, com a mãe concedendo essa arte? Dizia que era arte. Outra pergunta, vocês acham que a política brasileira tem apodrecido, sim ou não? Aí a gente nem pensa duas vezes, né? Para que serve o sal? Para salgar? E isso mesmo. Isso. O sal também serve para evitar o apodrecimento. Se a política está podre, ou apodrecendo muito rápido, é porque está faltando sal. Se as artes estão apodrecendo rápido, é porque está faltando sal. Se as relações comerciais e profissionais estão apodrecendo rápido, e todo mundo só monta negócio pensando em ganhar dinheiro, é porque está faltando sal. Se a educação da nossa nação está apodrecendo rápido, e os meninos não estão conseguindo nem mais interpretar texto. Gente, eu sou da época dos anos 90. Ainda conseguia-se interpretar texto naquela época. Hoje, se a gente pedir os meninos, interpreta isso aqui para mim, isso aqui está difícil. Se a educação está apodrecendo rápido, é porque está faltando sal. Está entendendo? Está entendendo, sim ou não? E quem é sal? Quem é sal? Então, está faltando discípulo nessas esferas, para evitar o apodrecimento rápido. Tem gente que diz, a política é do diabo. Ela é do diabo se a gente deixar ela ser do diabo. A música é do diabo. Ela é do diabo se a gente deixar que ela seja do diabo.
seja instrumentalizada por ele. Poder público é do diabo. O é se a gente deixar ser. Porque se faltar sal, apodrece rápido. Sabe o que fizeram conosco nesse tempo todo de evangelho ou evangelicalismo no Brasil? Sabe o que fizeram com a gente? Fizeram o seguinte com a gente: abram o gueto de vocês, abra o gueto evangélico, calem a boca de vocês, nós não queremos ouvir o que vocês têm para nós. Vai lá, cria a música lá no seu gueto, cria a política lá no seu gueto, cria a educação lá no seu gueto. Nós não queremos que vocês metam a colher na política, nas artes, na educação. Vai lá, cria o gueto de vocês. Nós não queremos vocês opinando em nada. E aí sabe o que a gente fez? A gente ouviu esse discurso do diabo e a gente criou um gueto. A gente criou uma música só nossa, a gente criou uma educação só nossa, a gente criou uma política só nossa, e a gente está lá no gueto. A gente está parecendo aqueles que vão para os países estrangeiros e vão para os guetos, e eles não podem ser ouvidos, porque aqueles que moram no país não querem ouvi-los. Fizeram isso com a gente, irmãos, mas a questão é que Deus está libertando todas as coisas através de Jesus, e Ele decidiu usar o seu povo, e o seu povo é sal da terra. Aleluia! Você é sal da terra. Precisamos que pedagogos, pensadores pedagogos, pensem a educação desse país, porque a educação está ruim, e ruim demais. Glória a Deus. A gente precisa de artistas que manifestem a arte com a beleza da restauração do Evangelho. Está entendendo? Na parte da manhã tem aqui um irmão nosso, e ele compõe músicas de rap. É o Fernando. Alguém conhece o Fernando aí? Não conhece? Levanta a mão. Ah, devia conhecer. Devia conhecer. Ele está compondo umas músicas muito legais. Na minha época, que não é tão longe assim, rap era só falando de briga de gangue. Nem sei como hoje está rap, porque eu não ouço rap. E aí eu disse: Fernando, componha músicas que não precisem ficar falando de brigas de gangue. Componha músicas que falem dos valores do reino. Fale da paz, da esperança. Está entendendo, sim ou não? Nós precisamos de gente na esfera pública, atuando na esfera pública. E não engula esse discurso de conto de carochinha, que nós não podemos atuar na esfera pública. Nós devemos, os vocacionados, e você vai entender o que é vocacionado daqui a pouco, aqueles que a chama de Deus arde no coração deles, eles precisam chegar na esfera pública e dizer: calma lá. Se é no legislativo, que lei é essa? Espera aí. Se é no executivo, calma lá. A gente vai fazer e desenvolver projetos para o bem da cidade, o bem do estado, o bem da nação. A gente viu o que aconteceu nos últimos tempos aí. Deixa. Aquele que tem as motivações erradas tomar, por exemplo, o poder público, para você ver o que acontece. A nossa batalha na educação está sendo por causa disso. Deixamos. Mandaram a gente ir para um gueto, a gente foi. Enquanto Deus manda, atua na sociedade como sal, e aí o diabo diz: forma o seu próprio gueto. A gente foi ouvir discurso do diabo. E a gente formou o nosso gueto. E a gente ainda engrossa o caldo desse povo, dizendo: é verdade, o evangélico não tem que meter pitaco. Não, não é meter pitaco, não é, é manifestar valores. Gente, todo mundo tem valor.
E todo mundo manifesta esse valor. A gente não pode. A gente tem o valor do reino, a gente não pode. Não, a gente deve. Amém. Quantas descobertas científicas não foram realizadas por cristãos? Quantas descobertas científicas? Versículo 14 diz: vocês, nós, os discípulos, são luz do mundo. Se falta luz, as trevas tomam, elas são densas. Nós somos a luz do mundo. Aí olha o que Jesus diz para nós. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Luz, ela existe para se manifestar. Não se esconde luz. As luzes desse auditório de vez em quando é apagada para melhorar o seu foco, mas ela precisa ser manifesta, ela traz clareza, ela faz dissipar as densas trevas, a escuridão. Que negócio é esse? Eu sou luz, mas eu estou escondido. Que negócio é esse? Eu sou luz, mas querem me colocar num gueto, dentro de uma caixinha. Que negócio é esse? Eu sou luz, mas querem colocar uma fita na minha boca e não querem me deixar falar. Não existe isso, irmão. Ele continua, o versículo 19: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. E que luz é essa, pastor? Ele explica, Jesus. Para que vejam as boas obras. A nossa luz é as obras de gente que nasceu do alto, de gente regenerada, que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quando alguém que não é cristão vê um cristão manifestando as obras de uma pessoa nascida de novo, essa pessoa olha e diz: glorificado seja Deus. Olha como que esse homem atua, ele atua para o bem. Olha como que essa mulher atua, ela atua para o bem. Glorificado seja Deus. Existe um Deus criador. Existe um Deus que regenera pessoas. Deus, Ele vai, irmão, isso é certo, Ele vai libertar todas as coisas. E quando é todas as coisas, é todas as coisas. Todas as coisas vão ser libertas definitivamente, totalmente das amarras do pecado. Todas. Isso Ele faz em Jesus. E Jesus usa o seu povo atuando nas esferas. Precisamos deixar a nossa luz brilhar. E a nossa luz é as boas obras, a obra de quem é discípulo de Jesus, para que aqueles que veem as boas obras glorifiquem o Pai. Agora, ei, preste atenção aqui, olha, me dê sua atenção aqui, ó. Mas se você está numa esfera e não é sal e nem luz, preste atenção, se não é sal, vão pisar em você. Se não é luz, você vai ser ridicularizado. Exemplo? Se você está atuando na esfera dos negócios, mas você está parecido com os de fora, eles vão olhar para você e falar: aquele ali? Ele negocia igual a gente. Ele é trambiqueiro igual a gente. Ele não tem nada de diferente. Os trambiques que a gente faz nas nossas relações comerciais, ele também faz. Aquele homem ali, as mesmas coisas erradas que a gente faz no casamento, ele também faz.
ele só serve para ser pisado, mais nada. Porque era para ele salgar, e ele não está salgando, então ele só serve para ser pisado. Está entendendo, sim ou não? No esporte, hoje de manhã tinha um jogador de futebol aqui, do time serranense. É serranense? Atlético Serranense está tendo? Tem outro jogador aqui? Acho que não, né? Foi de manhã que tinha. No esporte, ele é igual a gente, é só farra e mulherzada. Ele é igual a gente. Ele só está atrás do dinheiro por causa da farra e da mulherzada. Ele é igual a gente. Então, ele só serve para ser pisado. Isso é sério, irmãos. Sal serve para salgar. E luz serve para brilhar. Você serve para salgar. Você serve para brilhar. Bendito seja Jesus para todo sempre. Aleluia. Pastor, eu entendi. Na criação havia ordem, quando veio o pecado foi instalada a desordem, e Deus vai colocar tudo em ordem de novo através de Jesus Cristo. E já está até revelado em Apocalipse 21. E Jesus vai nos usar para colocar essas coisas todas em ordem. Ele vai usar o seu povo para colocar as coisas em ordem. Ok, pastor, mas eu quero te dizer, e onde que eu atuo? Qual é a minha missão específica? Como eu sei para que eu sirvo para algo específico? Abra sua Bíblia em Neemias. Vamos ler o livro de Neemias. Aqui nós temos clareza de Deus. Para você que está doido pensando, tá bom, eu sou luz, eu sou sal, mas aonde é que eu atuo, pastor? Qual é a minha vocação, pastor? Para que eu fui chamado, pastor? Neemias, o capítulo 1, todos acharam? Você quer descobrir aí? Neemias, capítulo 1, versículo 1. Amém? Podemos ler? Neemias capítulo 1, versículo 1, diz: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao auxílio e a respeito de Jerusalém. Até aqui, preste atenção, versículo 1 e 2. O que está acontecendo? O Império Babilônico foi em Jerusalém, subjugou o exército israelita, pegou a maioria da população, transportou, imagina aí, olha, tenta imaginar no mapa, pegou esse povo de Jerusalém e levou para o Iraque. Que era o Império Babilônico. Esse império caiu e veio um outro império subjugá-lo, o Império dos Persas, hoje o conhecido Irã. É nesse império que está lá Neemias, bem distante de Jerusalém, lá no Irã. E ele pede notícia para o seu irmão, como que está Jerusalém? Preste atenção no que responderam a ele, versículo 3. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. Você consegue imaginar isso? As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. 4. Quando eu ouvi estas palavras,
eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus do céu. Do versículo 5 até o versículo 11, está registrado a oração de Neemias. Mas eu gostaria que pudéssemos pular para o versículo 11. Preste atenção no que Neemias diz no versículo 11. Ele diz: Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Até aqui. Algumas pessoas, ao ouvir que Jesus, que Deus está colocando ordem em todas as coisas através de Jesus, e Jesus faz isso através do seu povo, logo pergunta: pastor, então qual é a minha vocação? Qual é a minha parte nessa obra divina de libertar tudo e todos do pecado? Qual é a minha parte? Como eu sei que Deus me chamou para determinada coisa? Preste atenção. Algumas pessoas pensam que quando Deus vocaciona uma pessoa, Ele faz somente como fez com Moisés ou Jeremias, por exemplo. Ele aparece para a pessoa e diz: eu te separei para você fazer isso. Não é? Normalmente quando a gente pensa, qual é o meu chamado? Para que eu sirvo? Qual é a minha vocação? Qual é a minha missão específica? Logo vem na mente da pessoa, Deus aparecendo para ele. Mas Deus não apareceu para mim ainda, pastor. Aparecendo para a pessoa e dizendo: olha, te separei para isso, te separei para aquilo. A questão, irmãos, que não é somente desse modo que Deus, Ele vocaciona uma pessoa. No caso de Neemias, a gente não vê Deus aparecendo para ele dizendo: Neemias, eu te separei para uma missão específica, e a missão é reconstruir os muros de Jerusalém, e trazer justiça para aquele povo que está sofrendo com injustiça. Você não vê isso acontecendo no livro de Neemias. Sabe o que a gente vê acontecendo? E o que normalmente acontece é desse jeito aqui, preste atenção. Aonde o pecado trouxe uma destruição, e Deus quer trazer ordem e restauração, essa pessoa, ela tem um ardor, um discernimento, uma revolta. E ela compreende que ela é o instrumento de Deus para solucionar aquele problema. Entendeu, sim ou não? Olha o que aconteceu com Neemias. Deus não apareceu para ele, dizendo: Neemias, eu estou te vocacionando para isso. Não. Ele ouve a má notícia. E qual era a má notícia? A tragédia que o pecado trouxe à cidade de Jerusalém. As consequências desse pecado. E nele é gerado um ardor que chega a arrancar lágrimas dos seus olhos, que o levou a lamentar, que o levou a jejuar, que o levou a orar, a clamar diante de Deus. E de algum modo ele compreendeu que ele era o instrumento de Deus em Jesus para solucionar aquele problema. Vocação é a pessoa compreender e arder nele. Ele é a solução em Jesus para aquele problema. Glória a Deus. Foi isso que aconteceu com Neemias. Ele entendeu, ardeu nele, e ele agiu. Ele viveu uma chamada revolta justa.
É por isso, essas pessoas são os chamados vocacionados, os separados para essa função, porque eles entendem que Deus vai colocar ordem naquela destruição através deles, em Jesus, claro. Exemplo, você chegou lá no seu colégio, e o seu colégio está uma bagunça. E quando você olha aquela bagunça no colégio, isso arranca lágrimas nos seus olhos. Isso arde. E você tem visto a destruição que o pecado tem trago, por exemplo, naquele colégio. Eis aí os sinais da vocação. Sabe o que Neemias fez? Ele orou ao Senhor pedindo para que desse tudo certo com ele, porque ele já compreendeu, ele, Neemias, era a solução para trazer ordem para aquela desordem. Sabe, irmãos, quando a gente fala de vocação, a gente está falando de pai. Sabia que ser pai é ser alguém chamado por Deus para a paternidade? Ser mãe é ser alguém chamado por Deus para a maternidade? Ser um celibatário, alguém que não casa, é ser alguém chamado por Deus para o celibato? Ser marido, ser esposa. Ei, preste atenção, eu já vou preparar uma pregação, e a pregação vai ser o seguinte, sobre casamento. Casamento é um caso de heroísmo e não glamour. Vou falar de novo, aí você pode até dar glória a Deus. Casamento é uma questão de heroísmo, não de glamour. Esse negócio de glamourizar o casamento só está atrapalhando o casamento. Meu filho, permanecer casado é coisa de herói. E esse negócio de glamourizar, e a gente tem até as cerimônias muito bonitas, eu até participo delas. E eu fico olhando aquela cerimônia e falo assim, rapaz, quanto que esse sujeito gastou com isso aqui? 15 mil a 20 mil. Tem que tomar cuidado, senão vai endividar. Mas, cada um que tem o seu dinheiro, que faça o que bem quiser com ele. A gente tem que tomar cuidado de glamourizar o casamento, viu? Porque casamento é caso de heroísmo. Não é de glamourização, não. Os casados sabem disso. Uma esposa sabe. A irmã, dá uma olhadinha aí nesse varão aí. Veja, é um caso de heroína permanecer casado com esse homem, irmã. Agora, irmão, dá uma olhada nessa serva aí que é a sua esposa. É um caso de heroísmo permanecer casado com ela. Agora o problema é que glamourizaram uma coisa que não podia glamourizar. Aí quando a pessoa está casada, cadê o glamour do casamento? Cadê o glamour? Não tem glamour em casamento, meu amigo. O negócio é casco de tartaruga e couro de jacaré. É todo mundo junto, unido, e a gente está rompendo nessa vida que é difícil, todo mundo na fé em Jesus Cristo. E lá, no final, a gente cumpre com excelência a nossa vocação. Aleluia! Não é? A gente não desiste. Aí vai glamourizar. E agora a glamourização ganhou o Facebook e o Instagram. Aí o negócio fica feio mesmo. Porque é a felicidade de um clique. Vem cá, amor, vem tirar uma foto comigo. Tira a foto lá. A irmã, bonita, maquiada. E a gente sabe que isso acontece uma vez por mês ou por ano. E aí a pessoa lá no Instagram, eu quero ver a felicidade em um clique. Que coisa glamourizada esse casamento. Mas todo mundo sabe, a irmã levanta com bafo, tem que escovar dente. O homem também, tem que correr escovar dente. É normal, a salivação da boca diminui quando dorme. Ou a sua salivação não diminui. Então você é um ser diferente dos humanos. Normal da biologia do humano, a salivação à noite diminuir. E aí de manhãzinha a gente tem que correr. Aí quer glamourizar as coisas, meu amigo. E não é glamourização não, é caso de heroísmo.
Mas prepara que tem essa pregação daqui uns dias. Mas ser casado é uma vocação. Abraão, qual que era a vocação de Abraão? Ser pai. Ser pai. Amém? Sabe, irmãos, Deus está estabelecendo tudo em uma ordem plena. E Ele faz isso só através de uma pessoa. É o nome mais lindo do universo. Qual que é o nome mais lindo do universo? E só através de Jesus. E Jesus está usando o seu povo. Quem é o povo de Jesus? Esse povo precisa atuar nas esferas, sendo sal e luz. E existem missões específicas que você sabe, porque arde no seu coração, te arranca lágrimas, te gera uma revolta justa, e aí você atua. Você se completa. Não tem coisa melhor que você atuar naquilo que arde, que você foi vocacionado. Você se encontra completo. Fiquemos de pé. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Santo, santo é Jesus Cristo. Louvado seja Jesus. Aleluia. Glória seja dado ao Senhor. O propósito final do discípulo, então, é a glória de seu Senhor. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.